O silêncio tomou conta do tribunal. O juiz olhou para o réu e o sangue sumiu do seu rosto. Aqueles olhos eram iguais aos seus. 12 anos antes, ele havia oferecido milhões para que essa criança jamais existisse. Agora, o destino o colocava diante do próprio filho. Qual seria sua sentença? Curta este vídeo, inscreva-se no canal e responda. Você acredita que o destino sempre cobra nossas escolhas? A chuva batia forte contra as janelas do escritório suntuoso. Márcia apertou os dedos contra a bolsa de couro sintético, sentindo o suor frio escorrer pela nuca enquanto observava o homem atrás da mesa de mogno. Juiz Eduardo Monteiro ajustou os óculos de grife e a encarou com aquele olhar gelado que ela conhecera de forma tão diferente apenas 2 semanas atrás. Sente-se, ordenou ele sem levantar os olhos dos papéis. A voz tinha perdido toda a doçura que sussurrava em seu ouvido durante as noites secretas no hotel 5 estrelas. Agora soava como metal contra pedra. Márcia obedeceu, sentindo o estofado de couro caro sob suas pernas. O ambiente cheirava a madeira nobre e colônia masculina cara. Um mundo completamente distante da sua pequena casa na periferia. As paredes eram cobertas de diplomas emoldurados em ouro, troféus reluzentes e fotografias dele ao lado de políticos poderosos. Era como se cada objeto ali gritasse sobre o abismo que os separava. Você sabe por que está aqui. Eduardo finalmente ergueu o rosto, mas seus olhos evitaram os dela. Mexeu em uma caneta dourada entre os dedos, um tique nervoso que ela já havia notado antes. Essa situação precisa ser resolvida rapidamente. Situação. A palavra saiu da boca de Márcia carregada de uma incredulidade amarga. Ela sentiu o estômago se contorcer, não apenas pelo enjoo matinal que vinha atormentando suas manhãs, mas pela frieza dele. Eduardo, estou grávida do seu filho. Isso não é uma situação. É uma vida crescendo dentro de mim. Ele bateu a caneta contra a mesa com força excessiva. O som ecoou pelo escritório como pequenos martelos. Não me chame pelo nome. Aqui você se dirigirá a mim como Dr. Monteiro. A arrogância destilava de cada palavra. E quanto ao que você afirma, bem, isso pode ser facilmente resolvido. Márcia sentiu o coração acelerar. Havia algo na postura dele, na forma como evitava seus olhos, que a fazia pressentir o pior. O que você quer dizer com isso? Eduardo abriu a gaveta da mesa e retirou um envelope grosso de papel pardo. O barulho seco do papel contra a madeira fez Márcia se arrepiar. Ele deslizou o envelope pela mesa até ela, como se estivesse fazendo um negócio qualquer. 3 milhões de reais. As palavras saíram de sua boca com a frieza de quem anuncia o preço do pão. Em troca, você resolve essa questão de forma definitiva, rápida e silenciosa. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Márcia conseguia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Ela olhou para o envelope, depois para ele, tentando processar o que acabara de ouvir. Você está me oferecendo dinheiro para ser inteligente. Eduardo se recostou na cadeira de couro, finalmente a encarando diretamente. Seus olhos, que um dia ela achara tão bonitos, agora pareciam 2 pedras frias. Olhe ao seu redor, Márcia. Veja onde estou e veja onde você está. Você realmente acha que há futuro para uma gravidez entre nós? As palavras dele foram como bofetadas. Márcia sentiu as bochechas queimarem de humilhação. Eu não procurei por isso, Eduardo. Doutor Monteiro, aconteceu, e agora que aconteceu, pensei que você... Que eu o quê? Que largaria minha carreira, minha família, minha posição para brincar de casinha com uma mulher que não tem nem o ensino médio completo? Ele riu, um som cruel que ecoou pelas paredes forradas de madeira. Seja realista. Márcia fechou os olhos, sentindo uma náusea violenta subir pela garganta.
Não sabia mais se era do bebê ou da repulsa pelo homem à sua frente. Quando os abriu novamente, havia lágrimas escorrendo, mas sua voz saiu firme. Eu te amava. Amor? Eduardo soltou outro riso amargo. Isso foi apenas diversão, Márcia. Você sabia muito bem qual era seu papel, uma distração da rotina, nada mais. A palavra distração atingiu Márcia como uma lâmina. Ela lembrou-se das noites em que ele sussurrava palavras carinhosas, dos momentos em que segurava suas mãos como se ela fosse preciosa. Tudo mentira. Tudo calculado. 3 milhões, repetiu Eduardo, batendo o dedo indicador sobre o envelope. É muito mais dinheiro do que você sonharia em ter na vida inteira. Você pode recomeçar longe daqui, talvez até estudar, se tornar alguém na vida. E o bebê? A voz de Márcia saiu quebrada, mas determinada. Que bebê? Eduardo abriu as mãos com cinismo. São apenas algumas semanas. É um procedimento simples, rápido. Já providenciei tudo. A melhor clínica particular, médicos discretos. Ninguém nunca saberá de nada. Márcia colocou a mão instintivamente sobre o ventre ainda plano. Ali dentro, sabia que uma vida minúscula começava a se formar. Uma vida que carregaria os olhos dele, talvez seu sorriso, seus gestos. Uma vida que era parte dela e parte do homem que agora a tratava como lixo. Você já decidiu tudo, não é? Sua voz era um sussurro carregado de dor. Nem ao menos me perguntou o que eu queria. O que você quer é irrelevante. Eduardo se levantou, caminhando até a janela que dava vista para a cidade. De costas para ela, com as mãos nos bolsos do terno italiano, parecia uma estátua de mármore. O que importa é o que é prático, o que é inteligente, e manter essa criança não é nenhum dos dois. Márcia se levantou também, as pernas bambas. Pegou o envelope e, por um momento, Eduardo se virou com um sorriso de vitória nos lábios. Mas ela abriu o envelope e despejou as notas sobre a mesa dele. Não. A palavra saiu simples, mas carregada de uma força que ela não sabia que possuía. Não vou matar meu filho pelo seu dinheiro sujo. O rosto de Eduardo se contorceu numa expressão de fúria. Você não tem ideia do que está fazendo. Não tem ideia de quem eu sou, do poder que eu tenho nesta cidade. Eu sei exatamente quem você é. Márcia caminhou em direção à porta. Cada passo, uma pequena vitória sobre o medo. Você é um homem que oferece milhões para matar o próprio filho. E isso me diz tudo sobre seu caráter. Se você sair por essa porta com essa teimosia, nunca mais quero ver você na minha frente, Eduardo gritou, perdendo completamente a compostura que tanto cultivava. E não conte comigo para nada, nada. Márcia parou com a mão na maçaneta dourada. Virou-se uma última vez para encará-lo. Eu não conto com você há muito tempo, Dr. Monteiro, mas um dia talvez você se arrependa desta conversa. Ela saiu batendo a porta, deixando para trás o cheiro de couro caro e promessas vazias. Do lado de fora, a chuva havia parado, mas Márcia sentia como se uma tempestade muito maior estivesse apenas começando. O ônibus chacoalhou violentamente ao passar por mais um buraco na estrada de terra. Márcia segurou firme na barra de ferro enferrujada, sentindo o estômago revirar, não apenas pelo movimento brusco, mas pelo enjoo que a acompanhava desde que descobrira a gravidez. O suor escorria pelo rosto, enquanto ela observava pela janela suja a paisagem pobre da periferia onde morava. Casas de tijolo aparente, quintais com varal cheio de roupas e crianças brincando descalças na poeira. Essa aí não tá com cara boa, não, sussurrou uma senhora gorda sentada atrás dela. Parece que vai vomitar a qualquer momento. Márcia fingiu não escutar, mas as palavras perfuraram seus ouvidos como agulhas. Havia 3 semanas desde o encontro no escritório de Eduardo, e o enjoo piorava a cada dia.
Ela mal conseguia comer qualquer coisa sem sentir náusea. A sensação de ter algo crescendo dentro dela era ao mesmo tempo mágica e assustadora. Desceu no ponto próximo ao supermercado, onde trabalhava como operadora de caixa. O sol escaldante do meio-dia fazia o asfalto fumegar, e o cheiro de lixo acumulado na esquina a fez tampar o nariz com a mão. Suas sandálias de plástico derretido grudavam no chão quente enquanto caminhava apressada para não se atrasar. Chegou em cima da hora de novo, Márcia, resmungou Dona Aparecida, a supervisora de cabelos pintados de loiro e batom borrado nos dentes. E essa cara? Parece que passou a noite bebendo. Não bebi nada, Dona Aparecida. É só cansaço mesmo, mentiu Márcia, amarrando o avental azul ao redor da cintura, que já começava a parecer mais apertada. Cansaço nada. Você anda esquisita há umas semanas. Se tiver arrumado namoradinho e tiver grávida, pode ir procurando outro emprego. Aqui não é creche. As palavras da mulher foram como um soco no estômago. Márcia sentiu o sangue gelar nas veias. Como ela podia suspeitar? Será que já estava aparecendo? Instintivamente levou a mão ao ventre, fazendo um gesto protetor que não passou despercebido pelos olhos aguçados da supervisora. Eu não estou grávida, sussurrou, mas sua voz saiu tão fraca que nem ela mesma acreditou. Dona Aparecida a examinou de cima a baixo, como se fosse um produto estragado. Veremos, mas se descobrir que está me enganando, pode pegar suas coisas e ir embora no mesmo dia. O resto da manhã passou numa névoa de códigos de barras e clientes impacientes. Márcia tentava se concentrar nos números que piscavam na tela, mas sua mente estava longe dali. Cada vez que uma criança passava pelo seu caixa, seu coração disparava. Ela imaginava como seria seu filho. Teria os olhos castanhos dela ou os olhos verdes de Eduardo? Seria menino ou menina? Seria saudável? Moça, você passou esse produto 2 vezes, reclamou um homem de bigode grisalho, apontando para a tela do caixa. Desculpa, senhor. Márcia apagou rapidamente o item duplicado, sentindo as bochechas corarem de vergonha. Estava perdendo a concentração, e isso era perigoso. Não podia dar mais motivos para Dona Aparecida desconfiar. Na hora do almoço, foi até o banheiro dos funcionários e se trancou numa das cabines minúsculas que cheiravam a desinfetante barato. Tirou do bolso um papel amassado com o endereço de uma clínica que encontrara na internet. Uma clínica para mulheres em dificuldades, como dizia discretamente no anúncio. Não era sobre aborto, ela já havia decidido isso no momento que saíra do escritório de Eduardo. Era sobre pré-natal, sobre cuidar da vida que crescia dentro dela, mesmo que tivesse que fazer isso completamente sozinha. O problema era o dinheiro. Ela ganhava apenas um salário mínimo e mal conseguia pagar o aluguel do quartinho onde morava. Márcia, a voz de Sandra, sua única amiga no trabalho, ecoou no banheiro. Você tá bem? Já faz 20 minutos que você entrou aí. Márcia abriu a porta da cabine e encontrou Sandra apoiada na pia, mastigando um sanduíche de mortadela. A menina tinha apenas 18 anos, mas possuía uma sabedoria de rua que impressionava. Sandra. Márcia hesitou, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. Se eu te contar uma coisa, você promete não falar para ninguém? Sandra parou de mastigar e a encarou com curiosidade. Claro, o que foi? Eu estou grávida. O sanduíche quase caiu da mão de Sandra. Ela arregalou os olhos castanhos e cobriu a boca com a mão livre. Caramba, Márcia, de quem? De alguém que não quer assumir. Márcia não conseguiu contar toda a verdade. Era humilhante demais. E Dona Aparecida já está desconfiando. Aquela víbora. Sandra terminou de mastigar e jogou o resto do sanduíche no lixo. Ela já demitiu 2 meninas por causa de gravidez. Disse que era corte de gastos, mas todo mundo sabe que foi por isso. Eu preciso desse emprego, Sandra.
Preciso mais do que nunca agora. Sandra se aproximou e tocou suavemente o braço de Márcia. Quanto tempo você tem? Umas 6 semanas, eu acho. Ainda não está aparecendo. Você consegue esconder por mais uns meses. Mas e depois? O que você vai fazer com o bebê? A pergunta que Sandra fez era a mesma que martelava na cabeça de Márcia todas as noites. Ela não tinha família para ajudar. Seus pais haviam morrido num acidente de carro quando ela era adolescente. E não tinha irmãos. Morava sozinha num quartinho de pensão que mal cabia uma cama de solteiro. Eu vou dar um jeito. As palavras saíram com mais firmeza do que ela realmente sentia. Outras mulheres conseguem criar filhos sozinhas. Eu também vou conseguir. Você tem dinheiro guardado? Márcia riu de forma amarga. Guardado? Sandra, eu mal consigo pagar minhas contas todo mês. E o pai? Ele não vai ajudar nem com dinheiro? Não. A resposta saiu dura, definitiva. Ele deixou bem claro que não quer nada com essa criança. Sandra balançou a cabeça com indignação. Que safado! Homem é foda mesmo. Na hora do prazer tá todo mundo junto, mas na hora da responsabilidade some como fumaça. Márcia sentiu os olhos marejarem. A solidariedade de Sandra era um bálsamo para sua alma ferida. Eu só queria que ele ao menos tentasse entender, que visse que é um bebê, sabe? Uma vida. Alguns homens não têm coração, Márcia, mas você tem. E isso já é meio caminho andado. Elas voltaram para o trabalho. Mas Márcia passou o resto do dia pensando nas palavras da amiga. À noite, no ônibus de volta para casa, observou uma mulher grávida sentada a alguns bancos à frente. A barriga já estava aparente sob o vestido florido, e ela acariciava a curva com carinho maternal enquanto conversava baixinho com alguém ao telefone. Sim, amor, o médico disse que está tudo bem com o nosso bebê, ouvia Márcia dizer. Semana que vem descobrimos se é menino ou menina. Márcia sentiu uma pontada de inveja dolorosa. Como seria ter alguém que dividisse a alegria da descoberta? Alguém que fosse junto às consultas médicas, que ajudasse a escolher o nome, que ficasse ansioso para conhecer o rostinho do filho? Desceu na parada de sempre e caminhou pelas ruas esburacadas até a pensão onde morava. Dona Eulália, a proprietária, estava sentada na cadeira de balanço da varanda, fumando seu cigarro de palha diário enquanto observava o movimento da rua. Chegando tarde de novo, menina, comentou a mulher soltando uma baforada de fumaça. Cuidado para não perder o emprego. Inquilina desempregada aqui não fica. Não vou perder, Dona Eulália, Márcia respondeu, subindo os 3 degraus rangentes da entrada. E outra coisa, a mulher a chamou antes que ela entrasse. Semana que vem o aluguel vai aumentar, R$ 50 a mais. Márcia parou com a chave na mão. Dona Eulália, a senhora não pode fazer isso. Meu contrato? Que contrato? Você acha que esse papelzinho que assinamos vale alguma coisa? A mulher riu, mostrando os dentes amarelados pelo cigarro. Se não quiser pagar, pode procurar outro lugar. Subiu para o quartinho no 2º andar com o coração apertado. R$ 50 a mais representavam quase uma semana de almoço no trabalho. Sentou-se na cama e abriu a carteira, contando as poucas notas amassadas que restavam até o próximo pagamento. Colocou a mão no ventre ainda plano e sussurrou. Como é que vamos fazer, pequeno? Sua mamãe não tem muito para oferecer, mas tem todo o amor do mundo. Naquela noite, deitada na cama estreita, Márcia fez uma promessa silenciosa. Não importava o que acontecesse, quantas dificuldades surgissem, ela protegeria aquela vida com todas as forças. Eduardo poderia ter rejeitado o filho, mas ela nunca faria isso. Lá fora, os cachorros de rua latiam para a lua cheia, e Márcia adormeceu com a mão sobre o ventre, sonhando com um futuro incerto, mas cheio de amor. O som do despertador ecoou pelo quartinho minúsculo às 5:30 da manhã.
Márcia esticou o braço cansado para desligar o aparelho velho que insistia em tocar mesmo depois de apertado. Ao seu lado, na cama de solteiro que mal cabia no cômodo, um menino de 12 anos se mexeu preguiçosamente entre os lençóis puídos. "Acorda, Gabriel", ela sussurrou, passando a mão carinhosamente nos cabelos castanhos do filho. Cabelos que eram exatamente iguais aos de Eduardo, embora o menino jamais soubesse disso. "Hoje tem prova de matemática, lembra?" Gabriel abriu os olhos escuros. Esses ele havia herdado dela, e se espreguiçou na cama estreita que dividiam há anos. O quartinho da pensão não havia mudado muito, a mesma parede com goteiras, o mesmo armário de madeira compensada descascando, a mesma janela pequena que dava vista para o varal dos vizinhos. Mas agora, grudados na parede com fita crepe, havia dezenas de certificados e menções honrosas da escola. "Mãe, eu sonhei com aquele homem de novo", Gabriel disse, se sentando na cama e esfregando os olhos. "O homem de terno que aparece às vezes nos meus sonhos." Márcia sentiu um frio percorrer a espinha. Há alguns meses, Gabriel começara a ter sonhos estranhos com uma figura masculina que ele não conseguia identificar. Descrevia sempre a mesma cena. Um homem elegante, de óculos, que o observava de longe com expressão triste. Ela tentava não demonstrar o nervosismo que esses sonhos lhe causavam. "Era só sonho, meu amor. Vamos, levanta. Tenho que estar no supermercado cedo hoje." Gabriel se levantou num pulo, já completamente desperto. Mesmo dividindo a cama apertada com a mãe, mesmo vestindo roupas que ela comprava numa loja de segunda mão, na feira, mesmo tomando café da manhã com pão amanhecido e margarina, o menino irradiava uma energia contagiante. Era como se uma luz brilhasse permanentemente dentro dele. "Mãe, a tia Vera disse que se eu continuar tirando notas boas, posso conseguir uma bolsa de estudos numa escola particular", comentou ele, enquanto escovava os dentes na pia minúscula que ficava num canto do quarto. Vera era a professora mais querida da escola pública onde Gabriel estudava. Uma mulher de 50 anos que havia se tornado uma espécie de mentora para o menino, reconhecendo nele uma inteligência excepcional que merecia ser cultivada. "É verdade isso?" Márcia sentiu o coração acelerar de esperança e ansiedade ao mesmo tempo. "É sim. Ela disse que nunca viu um aluno como eu. Que eu entendo matemática como se fosse brincadeira. E que minhas redações são de dar inveja em gente adulta." Gabriel falava com o entusiasmo típico da idade, sem perceber o orgulho que brilhava nos olhos da mãe. Márcia abraçou o filho com força, sentindo o cheiro do sabonete barato em seus cabelos. 12 anos haviam se passado desde aquela tarde terrível no escritório de Eduardo, e cada dia de luta havia valido a pena para ver Gabriel se tornar esse menino extraordinário. "Você é o meu orgulho, sabia disso?" sussurrou no ouvido dele. "Eu sei, mãe, e a senhora é o meu exemplo de força." As palavras do menino tocaram o coração de Márcia de uma forma profunda. Gabriel sempre demonstrara uma maturidade emocional impressionante para a idade. Era como se compreendesse instintivamente as dificuldades que enfrentavam e quisesse protegê-la tanto quanto ela o protegia. Saíram juntos da pensão, enfrentando a madrugada ainda escura das ruas da periferia. Gabriel carregava uma mochila remendada com fita isolante onde cabiam seus poucos cadernos e livros emprestados da biblioteca da escola. Márcia levava uma bolsa de plástico com seu lanche. 2 pães com mortadela que durariam até o jantar. "Mãe", Gabriel falou enquanto caminhavam até o ponto de ônibus, "por que você nunca me conta sobre meu pai?" A pergunta atingiu Márcia como um raio. Durante anos, Gabriel havia aceito simplesmente as respostas evasivas que ela dava. "Ele foi embora antes de você nascer. Ele não era uma boa pessoa. Nós estamos melhor assim." Mas ultimamente o menino vinha questionando mais, como se uma curiosidade natural sobre suas origens estivesse despertando.
porque algumas histórias são muito dolorosas para contar, meu filho. Mas ele me abandonou, não foi? Abandonou você grávida? Márcia parou de caminhar e encarou Gabriel. Mesmo no escuro da madrugada, conseguia ver a determinação no rosto dele. O menino merecia uma resposta honesta, ou pelo menos parte dela. Ele não queria que você existisse, Gabriel. Ele achou que seria melhor se você não nascesse. Então ele é um covarde. A firmeza na voz do menino de 12 anos impressionou Márcia. Não havia mágoa ou autopiedade, apenas uma avaliação fria e madura da situação. É por isso que eu quero ser advogado, mãe. Para defender pessoas como a gente. Pessoas que não têm ninguém para lutar por elas. Advogado? Márcia não conseguiu esconder a surpresa. Gabriel nunca havia mencionado essa aspiração antes. Ou juiz. Quero estar do lado da justiça, do lado de quem precisa. Gabriel chutou uma pedrinha da calçada com força. Quero ser diferente dele. Quero proteger as pessoas em vez de abandoná-las. No ônibus lotado que os levaria para seus destinos diferentes, ela para o supermercado, ele para a escola, Márcia observou o filho folheando um livro de história emprestado da biblioteca. Gabriel lia tudo o que encontrava pela frente, desde bulas de remédio até jornais velhos que encontrava na rua. Tinha uma sede de conhecimento que impressionava até os professores. Mãe, olha isso. Ele apontou para uma página do livro. Aqui fala sobre um juiz muito importante que mudou as leis para proteger as crianças pobres. Que legal seria fazer uma coisa assim, né? Márcia sentiu um arrepio percorrer o corpo. A ironia da vida era cruel às vezes. O filho que Eduardo tinha rejeitado sonhava em seguir exatamente a mesma profissão do pai. Mas enquanto um usava o poder para se beneficiar, o outro queria usá-lo para ajudar. Seria maravilhoso, meu amor, e eu tenho certeza de que você conseguiria. A tia Vera disse que, se eu continuar assim, posso tentar uma bolsa integral na universidade quando terminar o ensino médio. Imagina, mãe, eu poderia estudar direito de graça numa faculdade boa. Os olhos de Gabriel brilhavam com uma paixão que aquecia o coração de Márcia. O menino falava sobre o futuro com uma convicção inabalável, como se já pudesse ver claramente o caminho que o levaria até seus sonhos. E sabe o que mais, mãe? Quando eu me formar, vou comprar uma casa grande para nós duas, com um quarto só seu, bem bonito, com uma cama king size e um armário cheio de roupas novas. Márcia teve que engolir as lágrimas que ameaçavam transbordar. Você não precisa se preocupar comigo, Gabriel. Sua única obrigação é ser feliz. Mas eu só vou ser feliz se a senhora estiver bem também. A gente é uma equipe, lembra? Desceram em pontos diferentes. Antes de Gabriel saltar do ônibus, ele se virou para a mãe e disse: Mãe, promete que vai me contar mais sobre meu pai quando eu ficar mais velho? Por quê? Porque se eu for ser juiz um dia, preciso entender todos os tipos de pessoas, até as ruins. Márcia assistiu pela janela embaçada enquanto Gabriel descia do ônibus e caminhava em direção à escola. Mesmo de longe, conseguia perceber a postura ereta do menino, a forma determinada como ele andava, como se já soubesse exatamente onde queria chegar. No supermercado, enquanto passava os produtos no caixa de forma automática, Márcia pensava nas palavras do filho. Gabriel estava crescendo, tornando-se um homem, e logo faria perguntas mais específicas sobre seu pai. Um dia, ela teria que contar toda a verdade. Sobre Eduardo, sobre o dinheiro oferecido, sobre a rejeição fria e calculista. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Gabriel se tornaria tudo aquilo que Eduardo não havia conseguido ser. Honesto, corajoso, protetor dos mais fracos. O menino carregava no sangue a mesma inteligência do pai, mas no coração levava os valores que ela havia plantado com tanto cuidado durante todos esses anos de luta. À tarde, quando Gabriel chegou da escola, veio correndo ao encontro dela com um papel na mão.
Mãe, tirei 10 na prova de matemática e a tia Vera disse que escreveu uma carta de recomendação para a bolsa de estudos. Márcia abraçou o filho com toda a força, sentindo o orgulho explodir no peito. Não importava o que o futuro reservasse para eles, Gabriel estava crescendo forte, inteligente e, acima de tudo, bom. Isso era tudo que importava. O barulho ensurdecedor da sirene policial cortou o ar quente da tarde na escola estadual onde Gabriel estudava. O menino estava guardando seus livros na mochila remendada quando ouviu gritos vindos do pátio. Correu até a janela da sala de aula, junto com outros alunos, e viu uma confusão se formando próximo ao portão principal. Gabriel! Gabriel! Você precisa sair daí agora! A voz desesperada da professora Vera ecoou pelo corredor. Ela corria em sua direção, com o rosto pálido e os olhos arregalados de pânico. O que aconteceu, tia Vera? Gabriel sentiu o coração acelerar ao ver a expressão de desespero da mulher que havia se tornado sua segunda mãe ao longo dos anos. A polícia está aqui. Disseram que você agrediu o Rodrigo Silva na hora do intervalo. Disseram que ele está no hospital. As palavras saíam atropeladas da boca de Vera, como se ela mal conseguisse acreditar no que estava dizendo. Gabriel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Rodrigo Silva era um garoto 2 anos mais velho, filho de um vereador da cidade, conhecido por intimidar os alunos mais novos. Mas agredi-lo? Jamais. Tia Vera, isso é mentira. Eu nem falei com o Rodrigo hoje. Passei o intervalo todo na biblioteca com a senhora, estudando para a prova de português. Eu sei, meu filho, eu sei. Vera segurou os ombros de Gabriel com firmeza. Mas eles têm uma filmagem do celular de alguém que supostamente mostra você empurrando ele. É uma armação, Gabriel, mas eles não estão ouvindo. O sangue de Gabriel gelou nas veias. Uma armação? Por que alguém faria isso com ele? Ele nunca havia se metido em confusão. Sempre foi o aluno exemplar, o menino educado que todos os professores elogiavam. Cadê minha mãe? Alguém ligou para minha mãe? Já mandei avisar ela no supermercado. Ela deve estar vindo. Vera olhou nervosamente para o corredor. Gabriel, escuta bem o que vou te falar. Não importa o que aconteça, você vai dizer a verdade. A verdade sempre vence, entendeu? Mas, quando os policiais entraram na sala, Gabriel sentiu que a verdade talvez não fosse suficiente desta vez. O policial mais alto, um homem de bigode grisalho e barriga saliente, olhou para ele como se já fosse um criminoso condenado. Gabriel Santos. A voz era áspera, autoritária. Sou eu, senhor. Você está sendo conduzido à delegacia para esclarecimentos sobre a agressão ao menor Rodrigo Silva. Tem direito de permanecer em silêncio e de ter um responsável presente. Mas eu não agredi ninguém. Gabriel sentiu a voz tremular. Era a primeira vez na vida que se via numa situação assim, e o medo o paralisava. Isso você vai explicar lá na delegacia, garoto. Vera tentou intervir. Por favor, ele é menor de idade. Ele é um dos melhores alunos da escola. Isso deve ser um mal-entendido. Senhora, a gente tem imagens. O garoto deu um empurrão no Rodrigo, ele bateu a cabeça na quina da mesa e teve traumatismo craniano. Isso não é brincadeira. Gabriel sentiu o mundo girar ao seu redor. Traumatismo craniano? Como isso era possível se ele nem havia tocado em Rodrigo? Suas pernas ficaram bambas e ele precisou se apoiar na carteira para não cair. Foi nesse momento que Márcia irrompeu pela sala como um furacão. Havia largado tudo no supermercado e corrido desesperada até a escola. Seus cabelos estavam desgrenhados, o avental do trabalho ainda amarrado na cintura, e em seus olhos brilhava uma fúria maternal que Gabriel nunca havia visto antes. O que vocês estão fazendo com meu filho?
Ela se colocou protetivamente na frente de Gabriel, encarando os policiais com uma coragem que nasceu do desespero. Senhora, seu filho está sendo conduzido para prestar esclarecimentos sobre uma agressão. A senhora pode acompanhar. Agressão? Meu Gabriel não machucaria nem uma mosca. Márcia se virou para o filho e Gabriel viu lágrimas se formando em seus olhos. O que está acontecendo, meu amor? Mãe, eu juro que não fiz nada. Eu juro pela senhora que não encostei a mão no Rodrigo. Márcia conhecia cada fibra do coração do filho. Em 12 anos, Gabriel nunca havia mentido para ela, nem mesmo sobre coisas pequenas. Se ele dizia que não havia feito nada, ela acreditava cegamente. Então vamos resolver isso na delegacia, disse ela, passando o braço protetoramente ao redor dos ombros do menino. A verdade vai aparecer. A viagem até a delegacia foi um pesadelo silencioso. Gabriel estava no banco de trás da viatura, entre a mãe e a professora Vera, que havia insistido em acompanhá-los. Suas mãos tremiam incontrolavelmente e ele tentava processar como sua vida havia mudado completamente em questão de minutos. Na delegacia, o delegado Mendonça era um homem de uns 60 anos, careca e com óculos de lentes grossas. Ele analisou as imagens do celular numa tela pequena, fazendo expressões pensativas enquanto Gabriel e Márcia esperavam numa sala que cheirava a café velho e cigarro. As imagens não estão muito claras, murmurou o delegado, mas dá para ver que foi você mesmo, garoto. Você empurrou o menino, ele tropeçou e bateu a cabeça na mesa de concreto do pátio. Mas, senhor, isso não sou eu. Olha a qualidade dessa filmagem. Pode ser qualquer pessoa. Gabriel sentiu a voz sair mais alta que pretendia, carregada de desespero. Gabriel, calma. Márcia segurou a mão do filho, sentindo como ela estava gelada e trêmula. Delegado, meu filho passou o intervalo todo na biblioteca. A professora pode confirmar. Vera se adiantou. É verdade. Gabriel estava comigo das 2 às 2:30, estudando. Eu posso mostrar os exercícios que fizemos juntos. O delegado balançou a cabeça com ceticismo. Professora, com todo respeito, mas a senhora, obviamente, tem um carinho especial pelo aluno. Sua palavra pode não ser imparcial. Como assim imparcial? Vera se levantou da cadeira indignada. Eu sou uma educadora há 25 anos. Nunca menti para proteger aluno nenhum. Calma, calma. O delegado ergueu as mãos. O fato é que temos aqui um caso sério. O menino Rodrigo Silva está no hospital com traumatismo craniano. Os pais querem que o caso seja levado à justiça. Gabriel sentiu como se estivesse num pesadelo do qual não conseguia acordar. Senhor, eu posso ver essas imagens? Por favor. O delegado hesitou. Depois virou a tela do computador para ele. Gabriel observou atentamente o vídeo granulado, de baixa qualidade, onde uma figura com roupas parecidas às suas parecia empurrar outra pessoa. Mas a imagem estava tão distorcida que poderia ser qualquer um. Isso não sou eu, disse com convicção. Olha o horário do vídeo, delegado. 2:15 da tarde. Nesse exato momento eu estava na biblioteca. O garoto tem razão. Vera se aproximou da tela. Além disso, essa filmagem foi feita de muito longe. Como vocês podem ter certeza absoluta de que é o Gabriel? O delegado pareceu hesitar por um momento, mas depois sua expressão se endureceu novamente. As roupas são iguais, a altura é parecida, e temos uma testemunha que disse ter visto Gabriel discutindo com Rodrigo na semana passada. Que testemunha? Márcia sentiu um frio na espinha. Um colega de classe, Bruno Almeida. Gabriel arregalou os olhos. Bruno era conhecido na escola por inventar histórias para chamar atenção. Além disso, era um dos poucos alunos que não gostava dele. Tinha ciúmes das notas altas que Gabriel tirava. Bruno mente, todo mundo na escola sabe disso. Ele tem raiva de mim porque eu sempre tiro notas melhores que ele. Gabriel, cuidado com o que fala, o delegado alertou. Você está se complicando ainda mais.
Foi então que a porta da sala se abriu e um homem de terno caro entrou com passos firmes. Gabriel reconheceu imediatamente. Era o pai de Rodrigo, o vereador Silva, um homem poderoso na cidade. Delegado, espero que esse caso seja tratado com a seriedade que merece, disse o vereador, lançando um olhar frio para Gabriel. Meu filho está no hospital por causa desse menino. Claro, vereador, estamos tomando todas as providências. Gabriel observou a mudança imediata na postura do delegado. O homem que antes parecia disposto a ouvir argumentos, agora falava com deferência total ao pai de Rodrigo. Eu quero que esse garoto responda na justiça, agressão com lesão corporal grave, e quero que seja julgado como adulto. Ele tem apenas 12 anos. Márcia se levantou da cadeira, enfurecida. E é inocente. Inocente? O vereador riu com desdém. Temos provas, senhora. Seu filho é violento, e isso precisa ser punido exemplarmente. Meu filho nunca foi violento em toda a sua vida. Mãe, deixa eu falar. Gabriel se levantou também, encarando o vereador de frente. Apesar da pouca idade, havia uma dignidade em sua postura que impressionou até o delegado. Senhor, eu entendo que o senhor está preocupado com seu filho. Eu também ficaria, mas eu juro pela vida da minha mãe que não encostei a mão no Rodrigo. O vereador o estudou com olhos calculistas. Garoto esperto. Mas juramentos não mudam fatos. Você vai responder pelo que fez. Nesse momento, uma secretária entrou na sala com um papel na mão. Delegado, chegou o resultado do exame médico do menino Rodrigo. Todos ficaram em silêncio enquanto o delegado lia o documento. Sua expressão foi mudando gradualmente e Gabriel sentiu uma pontada de esperança. O que diz? Perguntou o vereador impaciente. Bem, o delegado hesitou. O traumatismo foi mais leve do que pensávamos inicialmente. Rodrigo já teve alta hospitalar. E daí, ainda é agressão. Mas Gabriel percebeu que algo havia mudado. O clima na sala estava diferente, menos tenso. Talvez houvesse uma chance, afinal. Delegado, Vera se pronunciou novamente. Posso sugerir que vocês investiguem melhor, que conversem com outros alunos, que analisem as imagens com mais cuidado. Isso será feito no devido processo legal, respondeu o delegado. Por enquanto, o caso vai para o Ministério Público. Será designado um juiz para julgar. Gabriel sentiu o estômago afundar. Um julgamento. Ele, um menino de 12 anos, seria julgado como um criminoso. Como a vida podia mudar tão drasticamente em poucas horas? Que juiz vai ser? Perguntou Márcia, a voz trêmula. Será sorteado aleatoriamente, respondeu o delegado. Pode ser qualquer um dos juízes da comarca. Ninguém na sala poderia imaginar que, em algum lugar da cidade, numa sala luxuosa de um fórum, um nome estava prestes a ser sorteado. Um nome que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos naquela história. O nome de Eduardo Monteiro. O destino, com sua ironia cruel, estava preparando o encontro mais improvável de todos. O pai que rejeitara o filho estava prestes a decidir o futuro daquele mesmo menino, sem nem ao menos saber quem ele realmente era. O salão do tribunal estava mergulhado num silêncio sepulcral quando Eduardo Monteiro entrou pela porta lateral reservada aos magistrados. Seus sapatos de couro italiano ecoaram contra o piso de mármore polido, cada passo ressoando como pequenos trovões no ambiente solene. Ele ajustou a toga preta sobre os ombros e caminhou em direção à cadeira de juiz com a mesma postura altiva que cultivara durante 20 anos de carreira. Eduardo havia envelhecido bem. Aos 52 anos, seus cabelos grisalhos nas têmporas lhe davam um ar ainda mais distinto e os óculos de armação dourada acentuavam o olhar penetrante que intimidava advogados experientes. Sua reputação o precedia. Era conhecido como um juiz rigoroso, inflexível, que não se deixava levar por apelos emocionais ou lágrimas de crocodilo. Bom dia, sua voz grave ecoou pelo tribunal.
Dou início à audiência do processo número 2847-2025, no qual o menor Gabriel Santos responde por lesão corporal contra Rodrigo Silva. Ele abriu o processo sobre a mesa sem levantar os olhos, folheando os papéis com a metodicidade que o caracterizava. Era apenas mais um caso na sua agenda lotada, mais um adolescente problemático que precisava aprender sobre consequências, mais uma família desestruturada que criava filhos sem limites. Que o réu seja apresentado. Foi então que Eduardo ergueu o olhar pela primeira vez e viu Gabriel entrando no tribunal ao lado de Márcia. O ar simplesmente desapareceu dos seus pulmões. O menino caminhava com a cabeça erguida, apesar do medo evidente em seus olhos. Usava uma camisa branca simples, passada com esmero, e uma calça jeans que estava nitidamente remendada em alguns pontos. Seus cabelos castanhos estavam penteados para o lado, e havia algo na postura dele, uma dignidade natural, que contrastava com sua evidente condição humilde. Mas não foi isso que fez Eduardo se agarrar nas bordas da mesa para não cambalear. Foi o rosto. Aqueles traços que ele reconheceria em qualquer lugar do mundo, porque eram exatamente iguais aos seus quando tinha a mesma idade. Os olhos, embora escuros como os da mãe, tinham o mesmo formato amendoado que ele via no espelho. O nariz reto, o queixo determinado, até a forma como o menino erguia uma sobrancelha quando estava nervoso. Doutor Eduardo? A voz da escrivã o trouxe de volta à realidade. O senhor está bem? Eduardo piscou várias vezes, tentando reorganizar os pensamentos que giravam em turbilhão na sua cabeça. Estou bem. Continue. Mas seus olhos não conseguiam se desviar do menino. 12 anos. Gabriel tinha exatamente 12 anos. A conta batia perfeitamente. Dezembro de 2012, o mês em que Márcia havia aparecido no seu escritório para anunciar a gravidez. Janeiro de 2013, o mês em que Gabriel nasceu, se os cálculos estivessem corretos. Márcia. Eduardo finalmente permitiu que seus olhos se movessem para ela, e o impacto foi igualmente devastador. A mulher tinha envelhecido, isso era inegável. Havia rugas ao redor dos olhos que não existiam antes, e seus cabelos estavam mais finos. Mas ainda era bonita, e carregava a mesma determinação nos olhos que ele lembrava daquela tarde terrível, 12 anos atrás. Ela o reconheceu imediatamente. Eduardo viu o exato momento em que isso aconteceu. Seus olhos se arregalaram, o rosto perdeu toda a cor, e ela instintivamente puxou Gabriel para mais perto de si, mas não disse nada. Apenas o encarou com uma mistura de choque e algo que poderia ser esperança. Gabriel Santos. Eduardo tentou manter a voz firme, mas até ele percebeu a leve tremulação. Você entende por que está aqui? O menino se adiantou um passo. Entendo, senhor juiz, mas eu gostaria de deixar claro que sou inocente. A voz de Gabriel era clara, sem o tom submisso que Eduardo esperava de um réu de 12 anos. Havia algo na forma como o menino o encarava diretamente, sem desviar o olhar, que o desestabilizou ainda mais. Era como se Gabriel possuísse uma coragem natural, uma integridade que brotava de dentro. A inocência é algo que será determinado durante este julgamento, Eduardo respondeu, seguindo o protocolo, embora suas mãos tremessem imperceptivelmente enquanto manuseava os papéis. O promotor, um homem jovem e ambicioso chamado Henrique Rocha, se levantou para fazer sua acusação. Eduardo ouviu as palavras como se viessem de muito longe. Agressão premeditada, vídeo como prova, necessidade de punição exemplar. Mas sua mente estava em outro lugar, calculando datas, analisando cada gesto de Gabriel, cada traço do seu rosto. Quando foi a vez da defesa, uma advogada de defensor público chamada doutora Letícia Vargas se levantou.
Era uma mulher na casa dos 40, com cabelos cacheados, presos num coque e um terno que já tinha visto dias melhores. Meritíssimo! Gostaria de chamar atenção para as inconsistências desta acusação. O vídeo apresentado como prova tem qualidade duvidosa, foi filmado de longe e não permite identificação precisa do agressor. Eduardo forçou-se a prestar atenção nas palavras da advogada, mas seus olhos continuavam gravitando para Gabriel. O menino estava sentado ao lado da mãe, as mãos entrelaçadas no colo, mas seus olhos estavam fixos no juiz com uma intensidade desconcertante. Além disso, continuou doutora Letícia, temos o testemunho da professora Vera Santos, que confirma que Gabriel estava na biblioteca no momento da suposta agressão. Professora Vera, Eduardo chamou, tentando recuperar o foco profissional. A senhora pode confirmar onde o réu estava no momento dos fatos? Vera se levantou, uma mulher de meia idade com expressão maternal. Gabriel estava comigo na biblioteca das 2 às 2:30 da tarde, estudando português. Fizemos exercícios juntos. Posso mostrar o caderno dele com a data e horário? Eduardo analisou o caderno que lhe foi apresentado. A letra de Gabriel era caprichada, madura para a idade. Os exercícios mostravam uma inteligência aguçada, respostas elaboradas que iam além do esperado para um menino de 12 anos. Gabriel! Eduardo se dirigiu diretamente ao réu, sua voz saindo mais áspera que pretendia. Você tem algo a dizer em sua defesa? O menino se levantou e Eduardo notou como ele era alto para a idade. Provavelmente herdara isso dele também. Gabriel respirou fundo antes de falar, como se estivesse organizando cuidadosamente os pensamentos. Senhor juiz, eu nunca agredi ninguém na minha vida. Minha mãe me ensinou que a violência nunca é a resposta para nada. Gabriel olhou brevemente para Márcia antes de continuar. Eu sei que sou pobre, que não tenho as mesmas oportunidades que outros meninos, mas isso nunca me fez querer machucar ninguém. Pelo contrário, me fez querer estudar mais, ser melhor, para mostrar que pessoas como nós também têm valor. As palavras de Gabriel atingiram Eduardo como punhaladas. Aquele menino, seu filho, estava ali defendendo-se de uma acusação injusta com uma dignidade que ele próprio não possuía. Gabriel falava sobre valores, sobre caráter, sobre querer ser melhor, enquanto Eduardo se lembrava da oferta fria que fizera 12 anos atrás. Eu sonho em ser advogado ou juiz um dia, Gabriel continuou, e Eduardo sentiu o coração parar por um momento. Para defender pessoas inocentes como eu estou tentando me defender agora. Para mostrar que a justiça pode ser igual para todos, independentemente de quem somos ou de onde viemos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo olhou para o menino, para seu filho, e viu refletidos ali todos os ideais que ele próprio havia perdido ao longo dos anos de carreira. Gabriel representava tudo aquilo que Eduardo poderia ter sido se não tivesse escolhido o caminho da ambição cega e do poder. Senhor juiz, a voz de Márcia cortou o silêncio e Eduardo se virou para ela. Pela primeira vez em 12 anos, eles se olharam nos olhos. Meu filho é tudo que tenho no mundo. Ele é um menino bom, honesto, estudioso. Nunca deu trabalho na escola. Nunca se meteu em confusão. Se há uma única pessoa neste mundo em quem o senhor pode confiar, é nele. Eduardo viu lágrimas se formando nos olhos de Márcia, mas ela não as deixou cair. Havia uma força ali, uma determinação maternal que o comoveu profundamente. Esta era a mulher que havia criado sozinha o filho dele, que havia transformado uma criança rejeitada num jovem íntegro e inteligente. O julgamento está suspenso, Eduardo anunciou abruptamente, batendo o martelo com mais força do que necessário. Voltaremos amanhã às 9 horas para ouvir as testemunhas de defesa. Enquanto todos se levantavam e começavam a sair do tribunal, Eduardo permaneceu sentado, observando Gabriel e Márcia se dirigirem à saída.
No último momento, Gabriel se virou e o olhou mais uma vez. Não havia raiva naquele olhar, nem ressentimento. Apenas uma curiosidade silenciosa, como se o menino sentisse que havia algo mais naquela situação do que conseguia compreender. Quando o tribunal ficou vazio, Eduardo tirou os óculos com mãos trêmulas e cobriu o rosto. Pela primeira vez em décadas, o juiz implacável, o homem que nunca demonstrava emoção, sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Seu filho estava ali. O menino, que ele havia tentado apagar da existência antes mesmo que nascesse agora, estava na sua frente, defendendo-se com a dignidade de um homem adulto. Gabriel havia crescido sem pai, em condições precárias, mas tinha se tornado tudo aquilo que Eduardo gostaria de ter sido: íntegro, corajoso, justo. E agora, numa cruel ironia do destino, cabia a ele decidir o futuro daquela criança. A criança que ele havia rejeitado estava em suas mãos, esperando por justiça justamente do homem que havia lhe negado o direito de existir. Eduardo sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquela tarde. O menino de olhos determinados havia revirado seu mundo e não havia como voltar atrás. A noite foi a mais longa da vida de Eduardo Monteiro. Ele havia saído do tribunal em estado de choque, dirigido até sua mansão nos Jardins como um autômato, mas não conseguira nem ao menos tirar a toga. Ficara sentado na poltrona de couro de sua biblioteca, um copo de uísque intocado na mesa lateral, olhando fixamente para a parede, coberta de diplomas e honrarias que já não significavam mais nada. Gabriel, seu filho. O menino estava ali, diante dele, pedindo por justiça ao próprio pai que o havia rejeitado antes mesmo do nascimento. A ironia era tão cruel que Eduardo chegou a rir. Um riso amargo, sem humor, que ecoou sombriamente pela casa vazia. Quando o sol nasceu, Eduardo ainda estava na mesma posição, com a roupa amarrotada e os olhos vermelhos de insônia. Tomou um banho gelado, barbeou-se com cuidado e escolheu seu terno mais sóbrio, como se estivesse se preparando para o próprio funeral. De certa forma, estava. No caminho para o fórum, tentou imaginar 1000 cenários diferentes. Poderia se declarar suspeito e passar o caso para outro juiz. Poderia simplesmente conduzir o julgamento de forma imparcial e fingir que não sabia de nada. Poderia, mas todas as opções pareciam covardes demais, até mesmo para ele. O tribunal estava mais cheio na segunda manhã. A notícia de que um menino pobre estava sendo julgado por agressão havia se espalhado, e várias pessoas da escola de Gabriel estavam presentes, além de jornalistas locais. Eduardo notou que Márcia usava a mesma roupa do dia anterior, provavelmente a única adequada que possuía, mas havia passado a ferro novamente e arrumado os cabelos com esmero. Gabriel estava sentado ao lado da mãe, usando uma camisa azul clara que realçava seus olhos escuros. Eduardo observou como o menino cumprimentava respeitosamente cada pessoa que se aproximava para desejar boa sorte, como segurava a mão da mãe em momentos de tensão, como sua postura permanecia ereta, mesmo sob pressão. "Dou prosseguimento à audiência", Eduardo anunciou, sua voz ecoando pelo salão lotado. "Chamo a primeira testemunha de defesa." Vera subiu ao púlpito com passos firmes. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque impecável, e ela usava um vestido azul marinho que lhe dava ar de autoridade maternal. "Professora Vera", Eduardo começou, "há quanto tempo conhece Gabriel Santos?" "Há 4 anos, meritíssimo. Desde que ele chegou na nossa escola, no 3º ano do fundamental." "Como descreveria Gabriel como aluno?" Vera respirou fundo, como se quisesse escolher cuidadosamente as palavras. "Gabriel é o aluno mais excepcional que tive em 25 anos de magistério. Não apenas pelas notas, que são sempre as melhores da turma, mas pela forma como trata colegas e professores.
Nunca presenciei uma única situação em que ele demonstrasse agressividade. Eduardo sentiu um aperto no peito. Pode nos dar exemplos específicos? Ano passado, um menino mais novo estava sendo intimidado por valentões na hora do recreio. Gabriel se envolveu para defender a criança, mas usando palavras, não violência. Conseguiu convencer os agressores a parar, conversando sobre empatia e respeito. Vera olhou diretamente para Gabriel com orgulho maternal. Outra vez, um colega de classe estava com dificuldades em matemática e ia repetir o ano. Gabriel passou todos os intervalos de 2 semanas ajudando-o a estudar gratuitamente. E no dia da suposta agressão, Gabriel estava comigo na biblioteca das 2 às 2:30, como já confirmei ontem. Fizemos exercícios de interpretação de textos sobre justiça social. Vera hesitou por um momento. Ele escreveu uma redação linda sobre como todos merecem uma oportunidade de provar sua inocência. Eduardo engoliu seco. A testemunha pode se retirar. A próxima testemunha foi Sandra, a colega de trabalho de Márcia no supermercado. Uma jovem de 20 e poucos anos, nitidamente nervosa por estar num tribunal, mas determinada a ajudar. Sandra, Eduardo a chamou. Você conhece Gabriel há quanto tempo? Desde que ele tinha uns 7 anos, doutor. Sempre que a tia Márcia não tinha com quem deixar ele, levava para o supermercado. Ele ficava sentadinho num cantinho, fazendo lição ou lendo algum livro. Como ele se comportava? Era o menino mais educado que já vi na vida. Sempre obrigado, por favor, com licença. Os clientes adoravam ele. Sandra ganhou confiança conforme falava. Teve uma vez que um cliente grosseiro gritou com a tia Márcia na frente dele. Gabriel tinha uns 10 anos. Sabe o que ele fez? Chegou perto do homem e disse: Senhor, minha mãe trabalha muito para me dar uma vida melhor. O senhor não precisa gritar com ela. O homem ficou tão sem graça que pediu desculpas. Eduardo sentiu os olhos arderem. Aquele menino com apenas 10 anos já defendia a mãe com uma maturidade que impressionava. Gabriel já se envolveu em alguma briga ou confusão no supermercado? Nunca. Ele sempre ajudava quando podia. Carregava compras para idosos, brincava com crianças pequenas para distrair elas enquanto as mães faziam compras. Todo mundo no bairro conhece e gosta do Gabriel. Quando Sandra desceu do púlpito, Eduardo notou lágrimas nos olhos de várias pessoas da plateia. Mas foi então que o promotor se levantou para chamar sua principal testemunha, Bruno Almeida, o menino que acusava Gabriel. Bruno tinha 12 anos, a mesma idade de Gabriel, mas ali a semelhança terminava. Enquanto Gabriel irradiava honestidade, Bruno parecia desconfortável, os olhos fugidios, mexendo nervosamente nas mãos. Bruno, o promotor começou. Você viu Gabriel agredir Rodrigo Silva? Vi sim. A voz do menino saiu baixa, quase inaudível. Pode falar mais alto para todos ouvirem? Eu vi o Gabriel empurrar o Rodrigo. Eles estavam discutindo. Aí o Gabriel ficou bravo e empurrou. Eduardo observou atentamente. Havia algo errado ali. A linguagem corporal de Bruno gritava mentira. Sobre o que eles estavam discutindo? Perguntou o promotor. Não sei bem. Acho que sobre notas ou alguma coisa assim. Você tinha uma boa visão dos fatos? Tinha, sim. Foi então que a advogada de defesa se levantou para o contra-interrogatório. Doutora Letícia Vargas tinha aquele olhar afiado de quem sabia reconhecer mentiras. Bruno, você e Gabriel são amigos? O menino hesitou. Mais ou menos. Mais ou menos como? Vocês brincam juntos? Estudam juntos? Não muito. É verdade que você já foi advertido pela escola por contar histórias fantasiosas? Bruno ficou vermelho. Isso não tem nada a ver. Não tem? No ano passado você não inventou uma história sobre ter sido sequestrado, quando na verdade havia simplesmente faltado aula para jogar videogame?
Isso foi diferente. E não é verdade que você tem inveja das notas de Gabriel? Não. Mas a negativa saiu alta demais, defensiva demais. Eduardo observava tudo com atenção crescente. Estava ficando claro que Bruno estava mentindo, mas ele precisava de mais. Bruno, Eduardo interviu diretamente. Olhe para mim. Você tem certeza absoluta de que viu Gabriel empurrar Rodrigo? O menino olhou para Eduardo e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu... eu... A verdade, Bruno. Apenas a verdade. Foi então que Bruno desmoronou completamente. Eu não vi. Eu não vi nada. O Rodrigo me pagou para dizer que foi o Gabriel. Um murmúrio chocado percorreu o tribunal. Eduardo bateu o martelo para restaurar a ordem, mas seu coração estava disparado. Pode explicar melhor? O Rodrigo me ofereceu dinheiro para dizer que foi o Gabriel. Disse que ia me dar R$ 500 se eu confirmasse a história dele. Bruno chorava abertamente agora. Eu preciso do dinheiro. Minha mãe está desempregada. O promotor tentou intervir, mas Eduardo o cortou. Continue, Bruno. O Rodrigo disse que o Gabriel era metido, que se achava melhor que todo mundo por causa das notas. Disse que precisava levar uma lição. Eu sei que foi errado, mas... Quem realmente agrediu Rodrigo? Bruno engoliu seco. Ninguém. O Rodrigo bateu a própria cabeça na mesa de propósito, para parecer que alguém tinha empurrado ele. Ele fez isso porque o pai dele queria processar alguém. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Eduardo olhou para Gabriel e viu não alívio, mas tristeza nos olhos do menino. Tristeza por Bruno, tristeza pela mentira, tristeza pelo sistema que quase o condenou injustamente. Foi nesse momento que Márcia se levantou. Sua voz ecoou clara pelo tribunal quando ela disse: Meritíssimo, posso falar? Eduardo hesitou. Tecnicamente, Márcia não era testemunha arrolada, mas algo na expressão dela o fez acenar afirmativamente. Márcia caminhou até o centro do tribunal com passos firmes. Quando falou, sua voz carregava 12 anos de luta, amor e sacrifício. Gabriel é meu único filho. Durante 12 anos, criei ele sozinha, sem ajuda de ninguém. Trabalhei em 2, às vezes 3 empregos para dar a ele o que eu podia. Nunca foi muito, mas sempre foi dado com amor. Eduardo sentia como se estivesse sendo despido, camada por camada, pelas palavras dela. Meu filho nunca teve pai. Nunca teve alguém para ensiná-lo como ser homem. Mesmo assim, ele se tornou o homem mais íntegro que conheço. Márcia olhou diretamente para Eduardo. Ele aprendeu sobre honestidade, caráter e justiça sozinho. E sabe como? Observando injustiças e prometendo a si mesmo que seria diferente. Márcia fez uma pausa, os olhos marejados, mas a voz firme. Gabriel sempre pergunta sobre o pai. Eu nunca soube o que responder, porque como explicar para uma criança que seu pai não a quis, que ofereceu dinheiro para que ela não existisse? Um arrepio percorreu o tribunal. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Márcia ia contar. Ali, diante de todos, ela ia revelar a verdade. Mas agora sei a resposta. Vou dizer para meu filho que seu pai perdeu a maior oportunidade da vida dele. Perdeu a chance de conhecer uma pessoa extraordinária. Perdeu a chance de se orgulhar do filho mais maravilhoso que qualquer pai poderia sonhar em ter. Márcia se virou diretamente para Eduardo e suas palavras seguintes foram como punhaladas. Vou dizer para Gabriel que seu pai está aqui nesta sala, que é o homem que ele sempre admirou e quis imitar, um juiz. Mas que este homem, ao contrário do filho, esqueceu o significado da justiça. Eduardo sentiu as pernas ficarem fracas. O tribunal inteiro estava em silêncio absoluto, todos os olhos fixos em Márcia. Gabriel, Márcia chamou o filho, que se levantou confuso. Quero que você conheça seu pai, Dr. Eduardo Monteiro,
O homem que tentou me convencer a abortar você por 3 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel olhou de Márcia para Eduardo, seus olhos escuros se arregalando lentamente conforme a verdade se instalava. Eduardo estava paralisado, incapaz de falar, de se mover, de respirar. Ali estava seu filho, o menino que havia rejeitado, olhando para ele com uma mistura de choque, dor e algo que poderia ser compreensão. Pai, Gabriel sussurrou, e a palavra ecoou pelo tribunal como um trovão. Eduardo finalmente encontrou forças para responder, sua voz quebrada. Sim, Gabriel, eu sou seu pai. O martelo escorregou das mãos trêmulas de Eduardo e caiu sobre a mesa com um som seco que ecoou pelo tribunal completamente silencioso. Pela primeira vez em 20 anos de carreira, o juiz implacável estava totalmente sem palavras, sem controle, sem a armadura de autoridade que sempre o protegera. Pai? Gabriel repetiu, sua voz mais alta desta vez, carregada de uma confusão dolorosa. O menino deu um passo à frente, como se quisesse se aproximar, mas parou no meio do caminho, como se uma barreira invisível o impedisse de continuar. Eduardo se levantou da cadeira com movimentos mecânicos, suas pernas bambas mal conseguindo sustentá-lo. A toga preta que sempre fora símbolo de poder e respeito, agora parecia pesada demais para seus ombros. Ele olhou para Gabriel, para seu filho, e viu ali todos os traços que reconhecera no dia anterior, mas agora com uma clareza devastadora. Gabriel, Eduardo tentou falar, mas as palavras se engasgaram na garganta. Como explicar o inexplicável? Como justificar o injustificável? O tribunal explodiu em murmúrios e conversas sussurradas. Jornalistas anotavam freneticamente, advogados trocavam olhares chocados, e as pessoas na plateia pareciam assistir ao drama mais intenso de suas vidas. Mas para Eduardo existiam apenas 3 pessoas naquela sala: ele, Gabriel e Márcia. Silêncio! Eduardo gritou, batendo o punho na mesa com uma força que surpreendeu até ele mesmo. Silêncio no tribunal! Quando o ruído cessou, Eduardo desceu lentamente da plataforma do juiz. Cada degrau era como uma eternidade. Cada passo o aproximava do momento mais crucial de sua vida. Parou a 2 metros de Gabriel, próximo o suficiente para ver as lágrimas se formando nos olhos do menino, longe o suficiente para sentir o abismo de 12 anos entre eles. Gabriel! Eduardo começou, sua voz mais rouca do que jamais estivera. Você tem todo o direito de me odiar. Eu não te odeio, Gabriel respondeu, e a simplicidade da resposta atingiu Eduardo como um raio. Eu nem te conheço o suficiente para te odiar. As palavras do menino foram mais dolorosas do que qualquer acusação poderia ser. Eduardo olhou para Márcia, que observava a cena com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, mas com uma determinação férrea no olhar. Você está certo, Gabriel. Você não me conhece porque eu cometi o maior erro da minha vida. Eduardo retirou os óculos com mãos trêmulas e os limpou nervosamente. 12 anos atrás, quando sua mãe me contou que estava grávida, eu não quis aceitar. Eu era covarde, egoísta, preocupado apenas com minha carreira e minha reputação. Gabriel permaneceu em silêncio, mas seus olhos nunca se desviaram do pai. Havia uma maturidade naquele olhar que deixava Eduardo ainda mais envergonhado de sua própria fraqueza. Eu ofereci dinheiro para sua mãe, para que você não nascesse. Eduardo sentiu as palavras saírem como estilhaços de vidro. 3 milhões de reais. Achei que dinheiro resolveria tudo, que eliminaria o problema. Eu era um problema? Gabriel perguntou, sua voz pequena, mas firme. Não. Eduardo respondeu imediatamente, dando um passo à frente. Você nunca foi um problema, Gabriel. O problema era eu. Meu egoísmo, minha covardia, minha incapacidade de aceitar responsabilidades.
Márcia finalmente se pronunciou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Ele disse que eu não passava de uma distração, que nunca poderia existir um futuro entre nós porque eu não tinha nem o ensino médio completo. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso de cada palavra cruel que havia proferido 12 anos atrás. Eu disse coisas terríveis, imperdoáveis. Tratei sua mãe como se ela fosse... como se vocês dois fossem descartáveis. E agora? Gabriel perguntou, cruzando os braços numa postura defensiva que era igualzinha à de Eduardo quando estava nervoso. O que mudou? Eduardo olhou ao redor do tribunal, para as pessoas que observavam atentas, para os jornalistas que registravam cada palavra, para os colegas advogados que o conheciam como um homem frio e calculista. Então, olhou novamente para Gabriel e tomou a decisão mais importante de sua vida. O que mudou foi que eu vi o homem extraordinário que você se tornou, sem mim, apesar de mim. Eduardo sentiu a voz embargada. Você cresceu honesto, corajoso, íntegro, tudo aquilo que eu deveria ter sido e nunca consegui. Gabriel permaneceu imóvel, processando as palavras. Minha mãe me contou que você é juiz há muito tempo, que tem poder, influência, dinheiro. O menino fez uma pausa. Por que nunca quis nos conhecer? Por que nunca procurou saber se eu estava bem? A pergunta atingiu Eduardo no centro do peito. Porque eu sou um covarde, Gabriel. Durante todos esses anos, convenci-me de que havia tomado a decisão certa, que vocês estavam melhor sem mim. Mas a verdade é que eu não tinha coragem de enfrentar o que havia feito. E tem agora? A pergunta veio acompanhada de um olhar penetrante que Eduardo reconheceu como seu próprio. Eduardo respirou fundo, sabendo que sua resposta mudaria tudo. Não sei se tenho coragem, filho, mas sei que preciso tentar. A palavra filho ecoou pelo tribunal como um trovão. Era a primeira vez que Eduardo a pronunciava, e o impacto foi devastador para todos os presentes. Gabriel piscou várias vezes, como se tentasse processar o som daquela palavra saindo da boca do homem à sua frente. Doutor Eduardo, a voz do promotor cortou o momento. Com todo respeito, o senhor deveria se declarar suspeito e passar o caso para outro magistrado. Eduardo se virou para o promotor com um olhar que o fez recuar um passo. Doutor Henrique, este caso não precisa de outro magistrado. A verdade já foi revelada. Bruno confessou que mentiu, que foi subornado para incriminar Gabriel. Meu filho é inocente. Seu filho? Alguém da plateia murmurou, e outros sussurros se seguiram. Sim, Eduardo disse, voltando-se para o tribunal lotado. Gabriel Santos é meu filho. Um filho que abandonei covardemente, que rejeitei por egoísmo, mas que se tornou um jovem melhor do que eu jamais fui. Doutora Letícia se levantou. Meritíssimo, solicito a absolvição sumária do réu, tendo em vista a confissão da testemunha de acusação sobre o perjúrio. Eduardo retornou à sua posição de juiz, mas agora tudo havia mudado. Ele não era mais apenas um magistrado conduzindo um processo. Era um pai tentando fazer justiça ao filho que havia abandonado. Gabriel Santos, Eduardo disse, sua voz ecoando oficialmente pelo tribunal. Em vista das provas apresentadas e da confissão de Bruno Almeida sobre falso testemunho, este tribunal o absolve sumariamente de todas as acusações. O martelo bateu na mesa, mas desta vez o som representou justiça, redenção e uma segunda chance. Gabriel permaneceu imóvel por um momento, como se não conseguisse acreditar que estava livre. Então se virou para Márcia, que o envolveu num abraço forte, ambos chorando de alívio e emoção. Eduardo desceu novamente da plataforma, removendo a toga enquanto caminhava. Quando chegou perto de Gabriel e Márcia, parou respeitosamente a alguns passos de distância. Gabriel, disse suavemente, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que causei muito sofrimento a você e sua mãe. Mas
Será que poderíamos conversar? Só nós três? Gabriel olhou para Márcia, que assentiu encorajadoramente, embora seus olhos ainda estivessem marejados. Tudo bem, Gabriel respondeu, mas eu tenho muitas perguntas. Eu imagino que sim, e tentarei responder todas elas, com toda a honestidade. É o mínimo que devo a você. Enquanto o tribunal se esvaziava lentamente, os três permaneceram ali, pai, mãe e filho, unidos não pelo passado que os separara, mas pela possibilidade de um futuro que ainda poderia ser construído. Eduardo sabia que a jornada seria longa e difícil. Sabia que não bastaria querer se redimir. Seria preciso provar, dia após dia, que merecia uma chance de ser o pai que nunca havia sido. Mas pela primeira vez em 12 anos, sentia algo que havia esquecido completamente: esperança. 3 meses haviam se passado desde aquela tarde transformadora no tribunal. O café pequeno próximo à escola de Gabriel havia se tornado o ponto de encontro semanal dos três. Um lugar simples, com mesas de fórmica e café passado na hora, onde Eduardo lentamente aprendia a ser pai. Márcia mexia distraidamente o açúcar no café enquanto observava Eduardo e Gabriel conversarem sobre a redação que o menino havia escrito sobre justiça social. Era surreal vê-los juntos assim. Dois desconhecidos que compartilhavam os mesmos gestos, as mesmas manias, a mesma forma de franzir a testa quando estavam concentrados. Você escreveu aqui que a verdadeira justiça não está apenas nas leis, mas na coragem de fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Eduardo lia em voz alta, e Márcia notou como sua voz tremia ligeiramente. De onde tirou essa ideia? Gabriel deu de ombros, um gesto que era igualzinho ao que Eduardo fazia. Da minha mãe. Ela sempre me ensinou que fazer a coisa certa às vezes dói, mas é isso que nos torna pessoas melhores. Eduardo olhou para Márcia por cima dos óculos, e ela viu ali algo que nunca havia visto antes. Gratidão genuína. Sua mãe te ensinou bem, Gabriel. Pai, Gabriel começou. Ainda era estranho ouvi-lo usar essa palavra, mas cada vez soava mais natural. Posso te fazer uma pergunta? Claro, qualquer uma. Você se arrepende? De verdade mesmo. Não só por educação. Eduardo pousou a redação sobre a mesa e respirou fundo. Durante esses 3 meses, ele havia aprendido que Gabriel não aceitava respostas evasivas ou diplomáticas. O menino exigia honestidade total, e Eduardo estava aprendendo a dar exatamente isso. Me arrependo todos os dias, Gabriel. Quando acordo de manhã, quando me olho no espelho, quando deito para dormir. Mas principalmente quando vejo o homem incrível que você está se tornando e percebo que quase perdi a chance de fazer parte disso. E se a mamãe tivesse aceito o dinheiro? Se eu não tivesse nascido? A pergunta atingiu Eduardo como um soco. Márcia segurou a respiração esperando a resposta. Então, eu teria perdido a melhor parte de mim mesmo, sem nem saber que ela existia. Eduardo respondeu, a voz embargada. Você me tornou um homem melhor, Gabriel, apenas por existir, por ser quem você é. Gabriel assentiu lentamente, como se estivesse processando a resposta. Tia Vera disse que você doou dinheiro para reformar a biblioteca da escola. É verdade? Eduardo corou ligeiramente. Quem disse isso para a professora Vera? Pai, todo mundo sabe. Chegaram livros novos, computadores, mesas novas. E apareceu uma placa discreta dizendo doação da família Monteiro Santos. Gabriel sorriu pela primeira vez na conversa. Família Monteiro Santos. Gostei do nome. Márcia sentiu os olhos marejarem. Eduardo havia sugerido o nome combinado algumas semanas atrás, durante uma de suas conversas sobre como eles poderiam se tornar uma família de verdade. A biblioteca precisava de melhorias, Eduardo murmurou, constrangido. E pensei que seria importante que os alunos tivessem acesso a bons livros.
Como eu sempre tive, Gabriel completou. Mesmo quando a mamãe mal tinha dinheiro para comida, ela sempre arrumava um jeito de me comprar livros usados na feira. Eduardo olhou para Márcia com uma admiração que a fazia se sentir vista de verdade pela primeira vez em anos. Sua mãe é uma mulher extraordinária, Gabriel. Ela fez sozinha o trabalho de dois pais. Eu sei, Gabriel respondeu simplesmente. Por isso eu quero que ela seja feliz agora. Gabriel, Márcia começou, mas o menino a interrompeu. Mãe, vocês acham que eu não percebo? Vocês dois ficam se olhando quando acham que eu não estou vendo. E você, pai, sempre pergunta como ela está, se ela precisa de alguma coisa. E você, mãe, sempre arruma o cabelo quando ele vai chegar. Márcia e Eduardo trocaram um olhar embaraçado. Era verdade. Durante esses meses de reaproximação, algo havia mudado entre eles. Não era mais a paixão impulsiva de 12 anos atrás, mas algo mais profundo, mais maduro. Gabriel, as coisas são complicadas entre nós. Eduardo tentou explicar. Por quê? Gabriel perguntou com a simplicidade desconcertante de uma criança. Vocês se gostam, né? Eu vejo nos olhos de vocês. Não é só sobre gostar, meu filho. Eu machuquei muito sua mãe, disse coisas terríveis, fiz coisas imperdoáveis. E ela te perdoou, não foi, mãe? Márcia olhou para o filho, depois para Eduardo. Durante semanas, ela havia lutado contra seus próprios sentimentos, tentando separar o homem que havia a rejeitado do homem que agora se esforçava genuinamente para ser um bom pai. Gabriel tem razão, ela disse suavemente. Eu te perdoei, Eduardo. Não foi fácil, mas vendo como você está tentando ser um pai para ele, como você mudou, é difícil guardar rancor. Eduardo estendeu a mão por cima da mesa, tocando delicadamente os dedos de Márcia. Márcia, eu sei que não mereço uma segunda chance. Sei que causei muito sofrimento. Mas se você me permitir, gostaria de tentar ser a família que vocês merecem. Uma família de verdade? Gabriel perguntou, os olhos brilhando. Uma família de verdade, Eduardo confirmou, olhando nos olhos de Márcia. Se sua mãe quiser. Márcia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Eduardo, você tem certeza? Não é só culpa ou pena, porque se for, prefiro que pare por aqui. Márcia! Eduardo se levantou e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. 12 anos atrás, eu era um homem diferente. Pequeno, egoísta, covarde. Você e Gabriel me transformaram. Não por culpa ou pena, mas porque aprendi o que é amor de verdade. Amor que protege, que se sacrifica, que permanece mesmo quando as coisas ficam difíceis. Gabriel assistia tudo com um sorriso crescendo no rosto. Isso quer dizer que vamos morar juntos? Eduardo riu, um som genuinamente feliz que Márcia há muito não ouvia. Se sua mãe concordar, sim. Pensei em comprar uma casa grande, com um quarto bonito para você, uma biblioteca só sua, e um jardim onde possamos jogar futebol. E um quarto bonito para a mamãe também? O quarto mais bonito da casa, Eduardo prometeu, olhando para Márcia. Se ela quiser dividir essa nova vida conosco. Márcia olhou para o filho que havia criado sozinha, para o homem que havia aprendido a amar novamente, e sentiu que finalmente estava completa. Sim, ela sussurrou. Eu quero. Gabriel se levantou da cadeira e abraçou os dois ao mesmo tempo, criando um círculo perfeito de amor e perdão. 6 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante, Eduardo e Márcia se casaram no mesmo jardim, onde Gabriel agora corria atrás de uma bola de futebol, rindo alto, enquanto o pai tentava alcançá-lo. A professora Vera foi madrinha de Márcia, Sandra foi dama de honra e Gabriel foi o pajem mais orgulhoso que já havia existido. Durante os votos, Eduardo olhou para Márcia e disse: Você me deu o maior presente que um homem pode receber, um filho extraordinário e uma segunda chance de ser digno de vocês dois.
Márcia respondeu: E você me ensinou que o amor verdadeiro não é aquele que nunca erra, mas aquele que aprende a consertar seus erros. Naquela noite, enquanto arrumavam Gabriel para dormir em seu novo quarto, com estantes cheias de livros e um globo terrestre que girava lentamente, o menino olhou para os pais e disse: Obrigado por me deixarem existir. Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Obrigado a você por me ensinar o que significa ser pai de verdade. E obrigado à mamãe por nunca desistir de nós. Gabriel completou. Márcia beijou a testa do filho e sussurrou: Eu sempre soube que você traria luz para a vida de alguém. Só não imaginava que seria para a nossa família inteira. Quando saíram do quarto, Eduardo e Márcia ficaram parados no corredor, ouvindo o silêncio pacífico da casa. Tinham percorrido um caminho longo e doloroso até chegarem ali, mas finalmente estavam onde sempre deveriam ter estado, juntos. Você acha que conseguimos? Márcia perguntou, encostando a cabeça no ombro do marido. Conseguir o quê? Ser felizes, de verdade. Eduardo olhou para o retrato da família que haviam tirado no dia do casamento, os três sorrindo genuinamente, sem máscaras ou pretensões. E sorriu. Já conseguimos, amor. Já conseguimos. Lá fora, a justiça divina sorria. Às vezes, as histórias mais improváveis são as que mais merecem um final feliz.